central, chamada de Boêmia, tinha a Bíblia na própria língua, ou seja, aquela região tinha acesso à Bíblia no idioma deles. Só que isso não era algo comum. Segundo a ordem da Igreja Católica, a Bíblia era para ser em latim, e o povo comum não era para ter acesso às verdades da Bíblia. Inclusive, o Papa Gregório VII proibiu que as missas ou cultos fossem feitos no idioma que o povo entendesse. Naquele tempo, era para se pregar a Bíblia em latim. É claro que o povo não entenderia a pregação. Até mesmo o coral que cantava na igreja tinha que cantar em latim. E os fiéis iam à missa, mas não entendiam nada, nem o louvor, e nem a pregação. Como disse, foi uma proibição do Papa Gregório VII que a missa ou culto fosse feito de uma forma que o povo entendesse. A igreja proclamou um decreto por ordem dos papas para que qualquer pessoa que ensinasse a Bíblia no idioma do povo fosse sentenciado à prisão e levado a ser queimado vivo na fogueira. Foi nesses tempos de trevas e opressão da igreja que nasceu John Ruiz. John Ruiz se tornou um sacerdote da Igreja Católica. Igreja esta que ele amava bastante. Mas chegou um momento em que as verdades da Bíblia que ele estudou eram completamente contrárias às doutrinas da igreja que ele participava. Exatamente. Por mais que John Ruiz amasse a igreja, John Ruiz viu que a igreja estava ensinando coisas que não estavam conforme a Bíblia. Inclusive a proibição que os papas faziam para que as pessoas não tivessem acesso à Bíblia. Outro depois, que se tornou amigo de John Ruiz e tinha conhecimento das verdades da Bíblia, foi Jerônimo. Jerônimo tornou-se amigo íntimo de John Ruiz. Esses tinham levado no coração as verdades do Evangelho. Jerônimo tinha vindo da Inglaterra e trazia consigo escritos que falavam das verdades da Bíblia. Quando John Ruiz leu os escritos que Jerônimo trouxe da Inglaterra, John Ruiz foi levado à Bíblia. E quando John Ruiz comparou a Bíblia com aqueles escritos que vinham da Inglaterra, John Ruiz percebeu que a Bíblia estava certa, mas que infelizmente a igreja estava ensinando errado. Isso levou John Ruiz a pregar as verdades do Evangelho e a pregar de uma maneira que provocou a ira da Igreja Apostólica Romana. Isso levou uma confusão tremenda para a região onde John Ruiz estava. Pois, por causa da pregação de Ruiz, houve uma opressão e perseguição por ordem do Papa para aquele lugar. As igrejas foram fechadas. E o Papa tinha dado a ordem para que não se fizesse casamentos naquele lugar e nem que se fizesse velórios com a presença do sacerdote católico. Tudo por quê? Tudo porque Ruiz começou a pregar as verdades da Bíblia. Isso trouxe a ira da igreja. Saiba que as verdades da Bíblia são verdades que transformam vidas. E todas as vezes que essas verdades são pregadas, o diabo traz oposição. John Ruiz estava pregando a Bíblia. Isso trouxe oposição da parte da igreja. E levou John Ruiz a ser levado como inimigo da igreja. John Ruiz reconheceu que havia corrupção no sistema religioso. E John Ruiz reconheceu que apenas a Bíblia deveria ter completa autoridade sobre os fiéis, e não a ordem de um sacerdote, ou de um papa ou bispo qualquer. John Ruiz recebeu a ordem do Papa João XXIII para comparecer perante o Papa. E aí, John Ruiz não obedeceu de imediato, mas depois de algumas assembleias e reuniões, chegou o momento que Ruiz tinha que ir comparecer perante o tribunal. E John Ruiz foi, mas foi como um herói, com a cabeça erguida. A sentença foi pronunciada naquele tribunal. E aconteceu uma cerimônia de degradação e de humilhação para aquele servo de Deus. Começou-se os sacerdotes que ali estavam presentes a falar acusações e insultarem aquele homem de Deus. John Ruiz foi completamente despido de sua roupa. E ele foi colocado na fogueira. E ali os padres presentes começaram a amaldiçoar John Ruiz. Qual foi o crime que ele cometeu? Pregar a Bíblia na língua do povo. Pregar as verdades da Bíblia
e não seguir as vontades da igreja, mas a vontade de Deus que está na Bíblia. E a história diz que John Ruiz foi levado para ser queimado vivo. Mas naquele momento que ele foi levado para a fogueira, foi dado a John Ruiz a oportunidade de renunciar à sua pregação e viver. Só que aí John Ruiz disse: sei que eu não sou culpado de nenhuma coisa. Eu confirmo com meu sangue as verdades que preguei. Olha só o que este homem de Deus falou. Sei que não sou culpado de nenhuma coisa. E confirmo com meu sangue as verdades que preguei. Quando as chamas foram acesas da fogueira e começou a queimar o corpo daquele herói, John Ruiz começou a louvar a Deus. Parecia que o fogo não ardia, porque John Ruiz não estava gritando, mas estava louvando a Deus. Naquele momento, ele estava selando a sua vida com testemunho. Algum tempo depois, um amigo de John Ruiz, Jerônimo, foi jogado num calabouço. E ali foi mantido apenas a pão e água. E Jerônimo foi, mais uma vez, levado à humilhação pública. Mas John Ruiz morreu pela fé. E Jerônimo não seria diferente. Ele foi sentenciado à morte. Só que foi dada uma oportunidade para Jerônimo. Se Jerônimo quisesse, era somente renunciar o que ele tinha pregado. Ele ficaria vivo. Depois de muito tempo, apenas a pão e água, num calabouço, Jerônimo fracou na fé e renunciou à sua fé. Só que algum tempo depois, o Espírito Santo tocou o coração de Jerônimo. Ele reconheceu que ele tinha feito errado e renunciar à fé da Bíblia. Toda vez que renunciamos à fé na Bíblia para seguir o que os homens nos dizem, nós estamos fazendo errado. E Jerônimo reconheceu que tinha errado em renunciar à sua fé. Ele voltou atrás e disse: olha, eu estou voltando atrás. Eu acredito de fato na Bíblia e apenas na Bíblia. E ali começou Jerônimo a pregar a palavra de Deus. Como era proibido pregar a Bíblia, por ordem do Papa, Jerônimo foi levado a ser queimado. E ali onde John Ruiz morreu queimado, também Jerônimo também foi queimado vivo. E ali morreu Jerônimo, um homem morrendo pelo Evangelho. John Ruiz morreu no dia 6 de julho de 1415. E Jerônimo morreu no dia 30 de maio de 1416. Mas eles morreram em prol das verdades da palavra de Deus. Que eu e você possamos viver pelas verdades da Bíblia Sagrada. Não seguir o que líderes religiosos nos ensinam, mas seguir a palavra de Deus.